Shalom, shalom. Hoje a gente finaliza o livro de Primeira Reis. A gente vai finalizar aqui no capítulo 22. Glória a Deus por todas as coisas. O Senhor é contigo. Lembre-se que o Senhor é contigo, que você está aqui para ouvir mais da palavra de Deus, para ser abençoada, para aprender mais de Deus, para ter intimidade com Ele. E Ele ouve a sua oração, e Ele vê suas aflições, e Ele está contigo. O Senhor é contigo. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Antes de a gente começar aqui essa leitura, vamos orar? Feche seus olhos. Querido amado Espírito Santo, Tu és bem-vindo em nossas vidas. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, em nossa casa, em nossa família, em nosso trabalho, em nossos estudos, em tudo que fizemos, Senhor, que tudo que façamos seja para a Tua honra e para a Tua glória. Que possamos, Senhor, Te dar honra em tudo, Pai. Que isso tudo seja para Ti, Pai, para glorificar o Teu nome. Nos consagramos a Ti, nos entregamos a Ti, Pai. Declaramos que Tu és o Deus de nossas vidas. Espírito Santo, te pedimos ajuda para ter entendimento desse livro de Primeira Reis. Estamos finalizando hoje e não queremos só uma leitura qualquer, nós queremos ter entendimento. Ajuda-nos, Senhor, nos traz clareza, nos traz discernimento espiritual. Nos enche do Teu Espírito, nos enche de sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Então, vamos lá? Capítulo 22 do livro de Primeira Reis. Durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel. Mas no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este havia perguntado aos seus oficiais: por acaso vocês não sabem se Ramote de Gileade nos pertence? E ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás comigo lutar contra Ramote de Gileade? Olha, a gente está vendo aqui uma aliança dos reis, né? Rei do norte com reis do sul. Josafá, que é o meu queridinho. Eu acredito que em Segunda Reis a gente vai ouvir falar mais dele. Eu sou apaixonada. E aqui a gente está vendo Josafá, que é o rei de Judá, se juntar com o rei de Israel para ir contra a Síria, né? Vamos ver se Josafá topa. Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como tu, e meu povo é como teu povo, e os meus cavalos são como se fossem teus. Mas, acrescentou, peço-te que busquemos primeiro o conselho do Senhor. Olha porque Josafá, meu queridinho, é isso. É essa a diferença. Por mais que tenha situações que parecem óbvias que você precisa resolver, a opinião de Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. E ali o rei de Israel falou: olha, a gente tem que tomar posse da nossa terra, da nossa herança. Vamos contra o rei da Síria, tomar posse de Ramote de Gileade. E Josafá: olha, é verdade, nós somos um povo hebreu, judeu, nós tememos ao Deus de Israel, mas vamos perguntar para ele? Vamos saber a opinião dele? E é isso que Josafá fez, e é isso que eu e você precisamos fazer. Seja qual for a situação, perguntar ao Senhor o que ele acha, qual a opinião dele, vai dar certo, não vai, eu devo ir, não devo ir, eu devo aceitar essa proposta de emprego, não devo aceitar, esse deve ser meu marido, esse não deve ser, eu devo proceder dessa forma ou não. E deixa eu falar uma coisa, é aqui na palavra que Deus responde, viu? Você pergunta e ele responde. Então vamos lá, versículo 6. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou. Agora, aqueles profetas do rei de Israel, né? Que é Acabe e Jezabel. Aqueles profetas que só Jesus na causa, né? Misericórdia daqueles profetas. E pior, tem muitos profetas hoje que são como esses profetas, que se venderam, né, que foram pelos caminhos maus, e que eu e você não sejamos, que a gente não caia nessa tentação da facilidade, da maldade, sabe, da ganância, se vender em nome de Jesus. Vamos ver os profetas aqui de Acabe, né? Então o rei de Israel, que é Acabe, reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devo ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? E eles responderam: sim, pois o Senhor as entregará nas mãos do rei. Tira! Safados. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem o possamos consultar? Josafá tinha discernimento, viu? Ele ouviu os 400 profetas, mas ele não estava satisfeito. Ele queria um profeta de verdade, profeta do Senhor. Sabe quando a gente percebe alguém que tem unção e aqueles que não têm? Uns são e outros não são?
Pois é, Josafá estava ligado aqui. E aí Josafá perguntou, não tem nenhum outro, sabe? Um homem, um profeta do Senhor? Versículo 8. E o rei de Israel respondeu a Josafá, ainda há um homem por meio de quem podemos consultar ao Senhor. Mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas ao meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. Por que será que Acabe odeia o profeta do Senhor, né? Primeiro que ele já foi tanto confrontado, ele que o diga com a época de Elias, né? Ele é traumatizado com os homens de Deus. Porque a própria Bíblia fala, né, que ele é inimigo do Senhor. Ele fala assim, você que é meu inimigo, né? Fala dos profetas. Ah, você chegou aqui, meu inimigo. Esse é Acabe, meu Deus. E aí ele diz que não gosta de Micaías, porque ele sempre tem uma coisa ruim para falar para ele. Você lembra de Herodes? Quando João foi preso, né? João Batista foi preso e Herodias odiava João Batista porque ele sempre confrontava, falava mal dela, né? Dizia para Herodes, eu não acredito que você está com a esposa de seu irmão, você não deveria fazer isso, e confrontava e batia. E o ódio de Herodias foi tão grande que ela pediu a cabeça de João Batista numa bandeja, né? E que cena terrível você ver a cabeça de um homem, né? Porque cena terrível você vê uma pessoa morta, você vê um homem decapitado e você ainda ter essa cabeça na bandeja. É muito diabólico isso. Pois é, o ódio quando se tem dos profetas do Senhor, do confronto, né? Em vez de se redimir, em vez de aceitar, eu realmente errei, eu pequei, eu me arrependo. Em vez de ter essa situação, não. Começa a criar um ódio, ser inimigo e aí tentar contra o profeta. E tantos profetas que foram massacrados, João Batista foi decapitado, os homens de Deus, os discípulos de Jesus tiveram mortes terríveis. E aqui a gente vê profetas que foram jogados num poço, que foram açoitados e tantas outras coisas, né? A raiva que o inimigo tem dos homens de Deus, que aí faz esse tipo de coisa. Aí aqui, olha o que Josafá fala. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse, traga Micaías, filho de Imlá, imediatamente. E usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seu trono na eira junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Quená, tinha feito chifres de ferro e declarou, assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. E todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo, ataca Ramote de Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. E o mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse, veja, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso, sua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, disse, eu juro pelo nome do Senhor que direi o que o Senhor me mandar. Eita, é assim que eu e você deve fazer, viu? Falar o que o Senhor quer que a gente fale, não que seja conveniente para a situação ou para as pessoas. A gente precisa ser Micaías nessa geração mentirosa, uma geração que só fala o que as pessoas querem ouvir, uma geração militante que tem ideologias contrárias à palavra de Deus e que militam com isso e eu vou me dobrar porque senão eu vou ser cancelada. Eu e você precisamos ser Micaías nessa geração, se posicionar e a verdade é a palavra de Deus. Isso sim. Versículo 15. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou, Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? E ele respondeu, ataca e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. E o rei lhe disse, quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu, vi todo Israel espalhado pelas colinas como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer, estes não têm dono. Cada um volte para a sua casa em paz. E o rei de Israel disse a Josafá, não lhe disse que nunca profetiza nada de bom ao meu respeito, apenas coisas ruins? E Micaías prosseguiu, ouça a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado em seu trono. Olha só a visão de Micaías, uau! Eu vi o Senhor assentado em seu trono. Cadê?
com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe para que ataque Ramote de Gileade e morra lá? E em seguida, um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. E ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. E disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo? Vá, engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca dentre seus profetas, e o Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Quená, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: por qual caminho foi o espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu: você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. E o rei então ordenou: envie Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E digam assim diz o Senhor: ponham este homem na prisão, a pão e água, até que eu volte em segurança. Micaías declarou: se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: ouçam o que eu estou dizendo, todos vocês. Olha, Micaías aqui já disse, né? Hashtag fica a dica, rei, você vai morrer, que você não vai voltar. E o que eu falei? O que eles tratavam o profeta? Prendiam, açoitavam, faziam um monte de coisas ruins, né? E aqui Aías falou e é isso que Acabe fez. E aqui a gente já vai ver, já está se aproximando do final, mas o final ainda está aqui em 51, então vamos acelerar. A morte de Acabe. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade, e o rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usa tuas vestes reais. E o rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para um combate. O rei da Síria havia ordenado aos seus 32 chefes de carros de guerra: não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel. E o cercaram para atacá-lo, mas Josafá gritou. E quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Quando tem que acontecer, acontece, viu, irmã? Foi de repente, sem querer, atingir o rei de Israel, né? Acabe foi atingido. Então o rei disse ao condutor do seu carro: tire-me do combate, fui ferido. E a batalha foi violenta durante todo o dia. E assim o rei teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro. E o sangue do seu ferimento ficou escorrendo até o piso do carro de guerra. E ao cair da tarde ele morreu. E quando o sol estava se pondo, propagou-se um grito por todo o exército: cada homem para a sua cidade, cada um para a sua terra. E assim o rei morreu e foi levado para Samaria. E ali o sepultaram. Lavaram o seu carro de guerra num açude em Samaria, onde as prostitutas se banhavam, e os cães lamberam o seu sangue, conforme a palavra do Senhor havia declarado. Bom, quem declarou? Elias. Lembra que Elias tinha falado? E aqui Aías também. Amias? Esqueci o nome do cara que a gente acabou de ler. Que foi o profeta que tinha falado, né? Ele tinha falado. Profecia contra Acabe. Esqueci o nome dele. Amias, Aías. Você sabe aqui, né? Então a gente viu, né, que os profetas tinham falado e assim se cumpriu a palavra do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Acabe, tudo que fez, o palácio que construiu com revestimentos de marfim e as cidades que fortificou, tudo está escrito em registros históricos do rei de Israel. Acabe descansou com seus antepassados e seu filho Acasias foi o seu sucessor. Eita, que eu acho que Acasias foi pior do que Acabe, viu? E Jezabel. Bom, a gente vai ver Segunda Reis, mas não acabou não, falta só isso aqui, tá bom? Vamos lá. Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá no 4º ano do seu reinado, no reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Azuba, filha de Sili, e em tudo andou nos caminhos do seu pai Asa. E não se desviou deles, fez o que o Senhor aprova, contudo não acabou com os altares idólatras, nos quais o povo continuou a oferecer sacrifícios e queimar incenso. Josafá teve paz com o rei de Israel. Você sabe uma das coisas que eu percebo que os reis justamente deveriam fazer e não fazem? É acabar com a idolatria, eliminar no meio do povo. Não fazia, né? E a Bíblia deixa isso bem claro. Vamos seguir, só falta essa partezinha aqui, tá? Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, suas realizações e suas façanhas militares, tudo está escrito no registro histórico dos reis de Judá.
Ele livrou o país dos prostitutos cultuais que restaram depois do reinado de seu pai Asa. Ora, na época não havia rei em Edom, mas sim um governador nomeado. Josafá construiu uma frota de navios mercantes para buscar ouro em Ofir. Lembra do ouro em Ofir, né? Como ouro em Ofir. Mas nunca o trouxeram, pois eles naufragaram em Ezion-Geber. E naquela ocasião Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: os meus marinheiros poderão navegar com os teus. Mas Josafá recusou. Olha, Acasias, filho de Acabe, quis fazer também uma aliança, né? Bom, quem sabe se a gente vai nessa região, a gente encontra o ouro afundado, né? Em Ezion-Geber. Versículo 50. Josafá descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi, seu predecessor, e seu filho Jeorão foi o seu sucessor. Eu não tenho a impressão que Jeorão não foi bom. Acho que a gente vai ler lá na frente. Versículo 51, e agora a gente já está finalizando. Acasias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá. E reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que o Senhor reprova, pois andou nos caminhos de seu pai e de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Prestou culto a Baal e adorou, provocando assim a ira do Senhor, o Deus de Israel, como seu pai tinha feito. Misericórdia. Então a gente viu aqui, terminamos o capítulo 22 do livro de 1 Reis. Finalizamos aqui o livro de 1 Reis. Que o Espírito Santo venha te ministrar, te trazer discernimento espiritual, revelações do alto, em nome de Jesus. Amém?